Não, é sério, dessa vez o vídeo vai ser curto. Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este humilde canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje, pela primeira vez, eu trago um clássico da literatura alemã e mundial, escrito por um dos melhores escritores de todos os tempos, Prêmio Nobel de Literatura. Estou falando de Hermann Hesse e sua pérola chamada Siddhartha. Bem, em primeiro lugar, eu devo dizer que esse vídeo iniciará uma tríade de vídeos que eu farei em que os livros sempre terão algo a ver com o inverno. Se você é novo aqui no canal, ou se você acompanha, mas não está lembrado, na estação do ano outono, eu havia aderido a uma tag, a uma corrente de um canal que eu sigo aqui no YouTube, chamado Literapia e uns buquês de etc., de uma psicóloga chamada Laura, que receita livros para os seus pacientes e para quem assiste aos seus vídeos. Eu mesmo já catei a várias indicações que ela fez por lá. Indico muito que vocês deem uma passada, se inscrevam no canal, que é bem interessante. Muito bem, e agora no inverno, ela indicou a mesma tag, mas sobre o tema do inverno. São 3 temas. Um livro que fale sobre a morte ou sobre a velhice, porque o inverno é tido como metáfora para essas duas ocasiões. 2, um livro que fale sobre o lado obscuro do ser humano, porque o inverno está associado a esses sentimentos mais negativos. E, por fim, um livro que fale sobre esperança, porque toda estação do ano, no fundo, é apenas uma estação. Ela passa. E depois do inverno vem o verão. É o verão que vem, né? Eu nunca sei. Bem, mas depois da noite vem o dia, depois da escuridão vem a luz. Pelo menos assim deveria ser. Muito bem, então para começar essa tríade eu escolhi Siddhartha, de Hermann Hesse. Um livro que vai versar mais sobre esse lado esperançoso do ser humano, esse lado mais bonito. Porque se você está lembrado, meu último vídeo de análise foi sobre Nenhum Olhar, de José Luiz Peixoto. Um livro muito carregado, muito pungente, muito trágico. Então, para mudar esse clima, eu escolhi um livro que fale sobre o outro lado, um livro que seja leve, ao mesmo tempo que é reflexivo e muito bonito também. Já devo dizer que esse é um dos livros mais bonitos que eu li na vida, um dos meus livros preferidos da vida e, por enquanto, o melhor livro que eu li no ano. Bem, por enquanto eu só li 15 livros, né? Mas tudo bem. Muito bem, então agora sim conversemos sobre Siddhartha, de Hermann Hesse. Comecemos pelo título, Siddhartha, que já indica luz, paz, leveza, reflexão, sabedoria. Porque você deve saber que o nome do ícone máximo do budismo, o nome de Buda, do primeiro Buda, é Siddhartha Gautama. Buda não é um deus, Buda não é uma pessoa. Buda é um estágio de espírito, um estágio de iluminação do ser humano, que pouquíssimas pessoas alcançaram. E a primeira pessoa foi Siddhartha Gautama. Mas Hermann Hesse, grande escritor alemão, prêmio Nobel de Literatura, não faz um livro sobre o Buda aqui. Esse Siddhartha é um jovem comum, um jovem brahmane, um jovem hindu. Bem, eu não sou conhecedor de nenhuma religião, mas os brahmanes, eles são a alta casta. Você deve saber que na Índia existem as castas, as classes sociais, e que tem a ver com a religião do hinduísmo. E os brahmanes são a hierarquia, o topo. Então nós temos esse personagem, Siddhartha, que a gente vai acompanhar desde a sua adolescência até o final da vida, até a sua velhice, a vida dele e de seu amigo, Govinda. E desde o começo é dito que Siddhartha ele era diferenciado das outras pessoas. Ele era muito inteligente, muito bonito, muito educado, aprendia as coisas com facilidades. A sua argumentação era muito eficiente. Ele era um prodígio, ele tinha tudo de bom no seu futuro. Mas um dia ele vê passar na sua rua, na sua região, um grupo de samanas. Os samanas são parecidos com os faquires. Já mencionei os faquires em um vídeo aqui, hein? Naquele vídeo que eu fiz sobre um conto do Voltaire. Os faquires e o Bababek. Que nome é esse? Se você ainda não sabe o que é faquir desde aquela época, vai procurar no dicionário, hein? Muito bem, então ele vê um grupo de samanas, que são aquelas pessoas que vivem jejuando, aquelas pessoas magérrimas. Eu ia falar magricelas, mas eu preferia um termo mais culto. Culto entre aspas, tá? Aspas, aspas. Aquelas pessoas que vivem jejuando, vivem de esmolas, vivem com o mínimo possível, vivem rezando, vivem concentradas. Aquelas pessoas que são consideradas sábias, aquelas pessoas que vivem perambulando. Muito bem. Então,
o Siddhartha vê esse grupo passar e ele pensa, ele que sempre pensou além. Ele chegou no pai dele, que também era um grande brahmane, muito respeitado, muito culto. Falou: pai, é o seguinte, eu acho muito bonito, muito reflexivo tudo isso que a gente vê nos livros, mas esse conhecimento, ele pode ser adquirido de outra forma. E mais do que ler, mais do que conhecer, eu quero vivenciar, eu quero ter a experiência de vida dessa sabedoria. Porque esse livro ele vai versar muito sobre isso. A sabedoria não pode ser ensinada. Conhecimentos podem. Conhecimentos qualquer pessoa pode ter. Sabedoria poucos adquirem. A sabedoria vem da experiência. Então, ele fala isso pro pai, o pai não gosta muito, falando: filho, pelo amor. Mas ele acaba que abandona o pai e segue o seu caminho com os samanas. Pede para ser um dos seus discípulos, ele e o seu amigo, seu fiel escudeiro, Govinda, que fala: meu amigo, Siddhartha, você é especial, você é diferente dos outros. Você vai muito longe na vida e eu quero ir com você. E eles vão juntos, são grandes amigos. E o Siddhartha acompanha, aprende a jejuar, ele fica muito magro, perde muitos quilos, aprende a se concentrar, aprende algumas técnicas dos samanas de se colocar no lugar do outro, e esse outro não precisa ser um ser vivo. Eles aprendem a se colocar no lugar da árvore, se sentir uma árvore, se colocar no lugar de pedra, se colocar no lugar de corpos em decomposição e sentir aquele sofrimento. Que isso pode ser tido como uma coisa mística, você se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo, que alguns psicólogos apontam até que é impossível você sentir o que o outro sente. Você só pode imaginar, mas não vem ao caso. E um dia ele chega no Govinda e fala: Govinda, é o seguinte, a gente aprendeu muitas coisas com os samanas, mas eu sinto que o que eu procuro ainda não está aqui. O que eu procuro não estava nos livros sagrados dos nossos pais, dos brahmanes, não está aqui com os samanas. O que eu busco é algo além. O que eu busco é me ausentar do meu eu. Eu quero deixar de sentir as coisas, eu quero me tornar vazio. Porque a questão do budismo, ela tem algumas máximas. E uma delas é: o mundo é puro sofrimento. E esse sofrimento é causado pelos nossos próprios desejos. Porque a gente deseja algo, a gente quer, a gente não tem, a gente sofre. Mas quando a gente adquire, a gente sente outro vazio. E a gente quer preencher esse vazio com outra coisa, com outro objetivo, com outra meta. Então a gente sofre de novo e fica nesse ciclo. Então se a gente deixar de ter desejos, a gente deixa de sofrer. Essas são algumas máximas do budismo. Não sou grande conhecedor de religião nenhuma, tá? Mas disso eu sei. Então ele chega nos samanas e fala: olha, sou muito grato a tudo que eu aprendi com vocês, mas o que eu procuro ainda não está aqui. Vocês não têm aquilo que pode me preencher. E é curioso essa parte porque o líder dos samanas, que é tido como um homem muito sábio, ele fica nervoso. Ele não gosta de perder o discípulo. Porque, na verdade, o Govinda e o Siddhartha, eles não vão sair sem rumo. Eles ouviram falar que existe um homem iluminado, um homem muito sábio, o próprio Buda, que se chama Gotama. Um homem iluminado. E eles estão atrás desse Buda. Ele fala: olha, Samana, muito obrigado, mas a gente vai atrás do Buda, que é tido como a pessoa mais iluminada na Terra. E o Samana fica pistola. Para você ver também como que são os sentimentos humanos, né? Muitas vezes aqueles que se consideram sábios têm também os seus momentos de sentimentos vis. E aí eles acabam abandonando e vão atrás do Buda. E ao encontrá-lo, o Siddhartha percebe que ele realmente é um homem sábio, um homem iluminado, um homem diferente dos outros, um homem acima da média. E pede para ser um dos seus discípulos. O Buda aceita. Ele passa algum tempo, ele e Govinda, os dois ficam encantados pela sabedoria do Gotama, do Buda. Mas chega um tempo em que o Siddhartha fala: meu amigo Govinda, o que eu procuro não está aqui. O Gotama, ele é um homem sábio de verdade. Ele é um homem inteligentíssimo, ele é um homem iluminado. Mas ele não me preenche ainda. O que eu procuro está em outro lugar, que eu não sei onde é. E aí o Govinda fala: como assim, meu amigo? Ele fala: é porque é o seguinte. E aí ele vai conversar com o Buda. Fala: Buda, você é uma pessoa muito inteligente, muito sábia. Tenho todo o respeito por você. Mas existe uma coisa que você não pode me ensinar. Você não consegue me ensinar a sabedoria.
Você não consegue descrever como é que você se tornou Buda, como é que você percebeu, o que você sentiu. Porque essas coisas nós temos que sentir nós mesmos. Nós temos que nos perceber. E aí o Gautama fala, é verdade, cada um segue o seu caminho, sou muito grato por você ter me seguido até aqui. E aí acontece a separação entre esses dois amigos, que são o Govinda e o Siddhartha, porque o Govinda, ele acredita no Buda. Ele fala, não, eu vou ficar com o Buda. Você siga seu caminho, Siddhartha. Sou muito grato a você, sou seu amigo para sempre, mas a gente agora segue trajetos diferentes. E assim termina a primeira parte da história, de uma maneira muito bonita, muito poética, muito reflexiva. O Siddhartha pensa o seguinte, eu, desde pequeno, sempre quis me ausentar do meu eu, me tornar vazio, deixar de ter sonhos, deixar de ter desejos, deixar de ter vontades. Com Samanas eu aprendi a me colocar no lugar do outro, sair de mim mesmo. Mas por quê? Por que eu buscava isso? Sair de mim mesmo. Por que eu não posso vivenciar o que eu sinto? Por que eu tenho que sentir o que o outro sente? Por que eu não posso experienciar os prazeres que a vida proporciona? Por que eu tenho que fazer sacrifícios? Ficar com fome? Por quê? Nunca mais. É interessante que o Hermann Hesse, ele cria uma linguagem em que o Siddhartha fala na terceira pessoa do singular. Ele fala como se ele fosse um outro. Nunca mais Siddhartha vai viver dessa forma. Como se ele fosse um outro. Interessante, porque ele não fala dele mesmo como ele mesmo. Nunca mais eu sentirei. Não. Nunca mais Siddhartha vai fazer isso. Como se ele estivesse distanciado de si mesmo. E ele está buscando quem? Ele mesmo. Um eu interior. Então acaba essa primeira parte do livro num lugar muito importante, que é num rio. O rio, que é a metáfora para a mudança. E aqui no rio ele vai conhecer um personagem muito importante na vida dele. E esse personagem vai dizer que o rio, ele é um eterno retorno. O rio é uma coisa muito curiosa. O rio, ele é ao mesmo tempo presente, passado e futuro. O rio é nascente, o rio é processo, o rio é fim, o rio dá a volta, o rio é a própria vida para esse personagem que ele vai conhecer. Muito interessante isso, que ao mesmo tempo dialoga, discordando de uma tradição que nós temos de pensar o rio como sempre fonte de renovação. Porque a gente, ocidental, a gente sempre pensa em Heráclito de Éfeso, filósofo pré-socrático, filósofo grego, que vai dizer que o rio é sempre outro. O homem que passa pelo rio também é outro. Já esse personagem aqui, que Siddhartha, é um livro que tem uma fonte oriental, embora seja escrito por um homem ocidental. E esse personagem oriental vai dizer que não. O rio é sempre o mesmo. As pessoas são sempre as mesmas. A gente só vive num ciclo, que lembra a questão do karma, que também é uma questão oriental. Enquanto você não resolver um conflito, ele vai retornar geração após geração. Então, muito interessante. E assim termina a primeira parte do livro. O livro ele tem duas partes nomeadas. Primeira parte, segunda. Mas no fundo ele tem três partes. Isso é muito interessante porque tem a ver com o rio, que é início, fonte, processo e fim. E depois vai ter uma outra questão que eu vou mencionar aqui, que é uma interpretação minha. Mas passemos então à segunda parte da história. Então, se na primeira parte da história nós tínhamos um Siddhartha que procurava algo além, algo transcendental, algo divino, algo que estava ligado à subjetividade, algo que estava ligado à mentalidade, nessa segunda parte da história nós temos um Siddhartha que busca o outro lado, os prazeres corporais, os prazeres carnais, os prazeres do mundo material, as coisas físicas, aqui, agora, não depois, não no futuro. Ele começa conhecendo uma mulher, se apaixona por ela, a mulher é uma prostituta, ele gosta dela, se apaixona, vivencia, aprende a arte do amor com ela. Depois ele começa a trabalhar para um comerciante, aprende os prazeres do dinheiro, a comprar coisas boas, roupas boas, comidas boas, bebida, aprende a jogar também. Ele vivencia todos esses prazeres que o mundo pode nos proporcionar. Ele se torna rico. E no começo ele ainda tem uma alma de Samana. Ele vivencia todos esses prazeres, mas ainda com um ar distanciado, um ar sábio. Ele olha as pessoas e fala, como podem sofrer por isso? Às vezes ele sofre algum prejuízo nas vendas, e enquanto o seu patrão fica muito nervoso, ele dá risada, fala, pra que isso? Tem uma parte que é perguntado para ele, ô Siddhartha, o que você sabe fazer da vida?
E ele fala: eu só sei jejuar, esperar e escutar. Ah, cara, grande coisa. No que isso é útil? Ele é muito útil. Por exemplo, eu aprendi a jejuar com os samanas. Eu vivia perambulando. Eu passava dias com fome. Eu aprendi a superar a fome. De maneira que, hoje em dia, eu não sofro por isso. Eu também aprendi a ser paciente. Então eu não tenho pressa para as coisas que as pessoas sofrem por isso. E eu também aprendi a escutar. Então eu aprendo com todas as pessoas. Outra reflexão interessante do diálogo entre esses dois, o comerciante e o Siddhartha, é que o comerciante, ele quer que o Siddhartha entenda que ele só tem emprego porque ele deu. O pão que o Siddhartha come é o pão que ele, o patrão, proporcionou. E o Siddhartha pensa diferente. Ele fala: não, você está equivocado. Esse pão que eu estou comendo não foi você que me deu. Foi eu que conquistei trabalhando para você. E digo mais, esse pão não é meu, não é seu. Esse pão foi produzido por outra pessoa. Esse pão era de outra pessoa e nós estamos usufruindo. Porque, na verdade, e aqui vem o pensamento dele de Samana, esse pensamento oriental de que o um está ligado ao todo. Então, na verdade, nós estamos usufruindo de algo que é comum a todos. Você é que não compreende isso. E aí o comerciante fica pistola. Então, o Siddhartha ele vai vivenciando, só que aos poucos ele vai se corrompendo. Ele vai buscando cada vez mais prazer, ele bebe cada vez mais, fica agressivo, fica descontrolado. Ele começa a sofrer por isso. Coisa que antigamente ele não sofria. Ele vivenciava os prazeres, mas com distanciamento. Mas conforme ele foi vivendo, ele foi deixando de ouvir uma voz interior que ele ouvia às vezes. Eu deixei de mencionar, mas ele sempre ouvia uma voz interior que dava alguns conselhos para ele. Falava: não vai por aí, o caminho não é esse. Ou siga esse caminho, e por aí vai. Com o tempo essa voz foi deixando de falar com ele, conforme ele foi vivendo essas questões mundanas, essas questões materiais. Até que chega um ponto em que ele tem uma crise muito grande e ele pensa: eu me perdi de novo. A felicidade, o que eu procurava, a paz interior, não está nas coisas materiais. Está em outro lugar que eu ainda não sei onde é. Então ele abandona essa vida. Ele tinha se tornado rico, ele abandona a riqueza. Ele tinha conhecido pessoas queridas. Ele abandona essas pessoas para buscar novamente o seu caminho que ele havia perdido. E aí a gente volta à terceira parte da história que eu mencionei, mas que aqui é tido como o final da segunda parte ainda. Então ele abandona tudo isso e retorna ao seu caminho. E ele reencontra algumas pessoas muito importantes para ele, muito queridas para ele, e que eu não vou falar quem é, não vou falar quem são, porque vai estragar a história. Mas eu preciso dizer que, além desses reencontros com pessoas queridas para ele, que ele tem, ele vai reencontrar um lugar que foi muito importante, o rio. O rio que significa sempre uma renovação, uma passagem, mas que um personagem importante na história falou que o rio sempre retorna. E eu devo mencionar aqui, de novo, sempre ele, Friedrich Nietzsche, grande filósofo alemão também, que eu gosto bastante. Aliás, tem vídeo sobre o Nietzsche, hein? Outra hora eu farei outros. Mas ele tem um livro chamado Assim Falava Zaratustra, e tem um capítulo lá que fala sobre as 3 metamorfoses pelas quais o homem deve passar. Que são: no começo, o homem se torna um camelo. Depois, o homem se torna um leão. E por fim, ele deve se tornar uma criança. Como assim, meu? Que história é essa? O que ele quer dizer é que nós, seres humanos, conforme a gente vivencia, a gente vai acumulando coisas. Coisas desnecessárias. Coisas impostas pelos outros. Assim como o camelo, que é um animal que é usado como um animal de carga, para carregar coisas. Só que uma hora a gente se cansa. Assim como Siddhartha vivenciou, primeiro aprendeu os ensinamentos que o pai deu para ele, depois a sua religião dos Brahmanes deu para ele, depois as suas experiências com samanas, depois com Buda, depois ele vivenciou os prazeres mundanos. Tudo isso vai enchendo o ser humano. E o camelo uma hora se cansa, então ele vai para o deserto, solidão, e se torna leão. O que é o leão? O rei da selva. Aquele que
todos temem, aquele que manda em si mesmo. Então ele abandona todas essas cargas e se torna dono de si mesmo, que é o que o Siddhartha procura aqui. Mas depois que ele abandona tudo e todos, espanta tudo e todos, vive na solidão, ele renasce, ele vira uma criança de novo. A criança que vai aprender, está em constante aprendizado novamente e sempre. Então é a mesma coisa que acontece aqui com Siddhartha. Quando eu li o livro eu lembrei desse capítulo do Assim Falava Zaratustra. Indico muito, viu? Muito bom livro do Friedrich Nietzsche. E é isso que acontece. O nosso personagem, ele retorna ao rio, ele aprende várias outras coisas, ele aprende a escutar a voz do rio, que o personagem ensina para ele. Pode ser uma questão, de novo, mística, mas também pode ser uma metáfora, uma coisa subjetiva. A voz que está em todas as coisas. E que, quando termina a primeira parte do livro, quando Siddhartha diz que abre os olhos para as coisas que estão ao redor dele, as coisas físicas, as plantas, as árvores, e que são belas, não por existir um significado além, mas um significado elas mesmas, como parte de um todo, de toda a vida, de todo o planeta. O que me lembra muito Fernando Pessoa. Um dos heterônimos dele, o Alberto Caeiro, que é tido como o mestre de todos os outros, ele não vê transcendência em nada. Ele vê as coisas como elas são. Árvore como árvore, pedra como pedra, não é metáfora para nada. Uma hora eu vou fazer vídeo sobre ele também, viu? Aliás, tem vídeo sobre Fernando Pessoa aqui. Muito bem. Mas, quando eu li essa passagem, eu vou ler aqui. Eu lembrei de um poema, que eu vou ler também. Primeiro eu vou ler a passagem. Deixa eu achar aqui. E a passagem diz o seguinte: tudo aquilo, esse sem número de formas e cores, existira sempre. Em todos os tempos houvera um murmúrio de regatos e o zumbi de abelhas. Mas outrora, esses fenômenos tinham se afigurado a Siddhartha como um véu falaz, passageiro, estendido diante de seus olhos e que apenas merecesse desconfiança. Um véu cujo destino fosse ser penetrado e destruído pelo pensamento, já que nada disso era essencial e a realidade se encontrava além dos objetivos visíveis. Agora, porém, seu olhar libertado atinha-se a este lado das coisas, acolhendo e identificando o que se lhe deparava. Procurava radicar-se neste mundo. Já não ia em busca do essencial. Já não visava além. Como era belo o mundo, para quem olhasse assim, ingenuamente, simplesmente, sem nada a procurar nele. Como eram lindos os astros e a lua, os arroios, as ribeiras, as florestas e os penedos, a cabra e o besouro dourado, a flor e a borboleta. Então, o Siddhartha, quando despertou no começo da segunda parte da história, ele via a beleza do mundo físico, objetivo. Só que depois ele foi ficando viciado nos prazeres fáceis, efêmeros e que não preenchiam o seu eu. Não é que ele queria se tornar vazio, mas também ele não se sentia preenchido. E essa visão aqui, que depois ele retoma, depois ele aprende de novo, ele se torna criança, como no texto do Nietzsche. Não é que ele se torna criança mesmo não, hein? Ele se torna criança no sentido de aprender novamente as coisas que ele havia deixado para trás. Me lembrou um poeminho, que assim que eu li eu já lembrei, do Olavo Bilac, grande poeta brasileiro, parnasiano. Não gosto do parnasianismo não, hein? Mas esse poema do Olavo Bilac eu gosto, acho bonito e tem a ver também. Se chama A Vida. Na água do rio que procura o mar, no mar sem fim, na luz que nos encanta, na montanha que aos ares se levanta, no céu sem raias que deslumbra o olhar, no astro maior, na mais humilde planta, na voz do vento, no clarão solar, no inseto vil, no tronco secular, a vida universal palpita e canta. Vive até no seu sono, a pedra bruta, tudo vive. E, alta noite, na mudez de tudo, essa harmonia que se escuta correndo os ares, na amplidão perdida, essa música doce é a voz, talvez, da alma de tudo, celebrando a vida. Então você percebe essa visão semelhante de que tudo está interligado, de que há uma voz, uma harmonia nas coisas, até mesmo na pedra, que é uma coisa inanimada. Ele diz que a pedra também tem vida.
E as coisas importantes, até mesmo as coisas feias, como um inseto vil, um inseto feio, fraco, um inseto que as pessoas não gostam, tem medo. Assim como Siddhartha, em um momento ele vai dizer: eu passei por tudo isso, eu vivenciei os vícios, as coisas, as mazelas, as coisas ruins, feias, e eu não me arrependo, porque tudo isso faz parte da vida. Tudo isso deveria ser vivenciado mesmo. Ele, que sempre buscou aprender tudo, por que que ele buscaria se ausentar dessas coisas também? Tudo é aprendizado. Tudo tem uma voz. Basta que a gente saiba ouvir. Bem, não vou falar mais nada sobre o livro, já falei demais. Espero que o vídeo tenha ficado curto. Um dos melhores livros que eu li na vida, muito belo, muito poético. Vocês viram que a linguagem é acessível, não tem muitas palavras difíceis. Ele serve como introdução para você que não conhece nada da cultura oriental, nada do budismo, nada do hinduísmo. Ele serve como porta de entrada, muito interessante, muito fácil, leve, bonito, esperançoso, ensina muito. Siddhartha é um dos meus personagens preferidos de toda a literatura, como eu disse. Não que eu conheça muita coisa, né? Mas recomendo a todos. Aliás, eu preciso dizer que a primeira vez que eu ouvi falar em Siddhartha foi com uma amiga da faculdade em 2014, Márcia, que ela me ensinou: eu quero muito ler Siddhartha do Hermann Hesse. E eu fui e anotei o nome. Veja vocês, ela falou em 2014 e eu estou lendo agora em 2022. A questão da paciência. O livro esperou por mim ou eu esperei por ele? Não se sabe. E a questão também de você sempre ouvir o outro, aprender com o outro. Se eu não tivesse dado atenção a ela, se eu não tivesse vivenciado aquele momento mesmo, porque tem gente que vivencia momentos pensando em outros, né? Se eu não tivesse vivenciado mesmo aquele momento, não teria conhecido hoje essa obra-prima, que já faz parte do meu eu. Aprendamos com Siddhartha. Bem, é isso, indico a todos. Muito bonito livro, muito pungente, reflexivo. Uma obra-prima, um clássico da literatura alemã e universal. Hermann Hesse, Prêmio Nobel de Literatura, é qualidade. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado do vídeo, do livro. Espero que vão atrás, porque vale muito a pena. E é isso. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas que você está acostumado de ouvir de outros canais e que não faz aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tem um trecho aqui que diz assim: tenho para mim que o amor é o que há de mais importante no mundo. Analisar o mundo, explicá-lo, menosprezá-lo, talvez caiba aos grandes pensadores. Mas a mim, me interessa exclusivamente que eu seja capaz de amar o mundo, de não sentir desprezo por ele, de não odiar nem a ele, nem a mim mesmo, de contemplar a ele, a mim, a todas as criaturas, com amor, admiração e reverência. E quando eu li isso aqui, eu lembrei automaticamente do Belchior, grande nome da MPB. Eu adoro Belchior. Ele tem uma música chamada Alucinação, em que ele diz assim: eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Longe do profeta do terror que a laranja mecânica anuncia, amar e mudar as coisas me interessa mais. Laranja Mecânica, você sabe, um clássico da literatura, também adaptado para o cinema, que você deveria conhecer, aliás. Mas esse texto me lembrou muito o Mestre Bel. Não tô acreditando que você tá pensando em repetir aquela piadinha de mostrar o livro com a capinha toda azul e falar: o vídeo de hoje é sobre esse livro. Que livro é esse, hein? Oxi, eu falo o que eu quiser, eu repito a piadinha que eu quiser. E a questão do eterno retorno? O canal é meu, eu faço o que eu quero. E daí que o canal é seu? O público não gosta de piadinha repetida.